Olá, aqui fala o professor Paulo Freitas e na aula desta semana iremos tratar do tema pessoas, né? Estamos aí fazendo um cronograma da disciplina de Direito Civil, Pessoas e Bens, no qual os tópicos de um encontro será capacidade, personalidade e legitimação. Mas antes disso, vamos dar uma recordada naquilo que nós já tratamos anteriormente? Bom, falamos já nos nossos encontros passados sobre o ser humano em sociedade, né? Iniciamos nossa conversa abordando a necessidade do ser humano de viver em sociedade e as normas do direito decorrentes de várias condições do homem, em suas experiências de vida com os demais. Ou seja, nós criamos regras para preservar a paz e o bom convívio social, separando aí as regras de ordem moral das regras de ordem jurídica, né, compreendendo e diferenciando os institutos da moral e do direito. E isso é importantíssimo entender, até por conta de que na aula passada nós comentávamos sobre o sujeito isolado na ilha, lembra dele? Bom, compreendemos ainda e discutimos também sobre a lei, os costumes, jurisprudência, princípios gerais do direito, enquanto fontes, né, para as tratativas do nosso cotidiano. E também já falamos em encontros anteriores sobre as divisões didáticas feitas nos ramos do direito, no que diz respeito a direito público e privado, para que assim pudéssemos compreender, né, as questões relacionadas ao coletivo e ao individual nas relações sociais. Chegamos ainda a determinar sobre a abrangência do direito civil, falar um pouquinho sobre essa disciplina, que é a disciplina que ora estudamos, e ao final passamos pela historicidade do direito civil, sua estrutura, tópicos, abordando temas como, por exemplo, a LINDB, né? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos trouxe aí uma gama de conhecimentos sobre as normas que regulam as demais normas no Brasil. E continuando, não poderia deixar, né, a gente fazendo essa sequência lógica sobre a nossa matéria, vamos passar então o conhecimento sobre as pessoas nas esferas jurídicas de capacidade, personalidade e legitimação, conforme anunciado, né, no tópico 1. Então, na sessão passada, a gente falou sobre os atos da vida civil praticados em discordância com as permissões legais e também sobre a não possibilidade de se alegar desconhecimento da lei. Quem lembra lá do artigo 3º da LINDB, né? Ele fala do eu não sabia, então temos que aí ficar atentos, né, àquilo que pode e o que não pode. Bom, contextualizando nossa aula, eu chamo novamente aqui Jonas Neves, lembra do indivíduo? Aquele que ficou náufrago durante 3 anos no litoral sul, né, numa ilha, e imaginavam como morto, a família tomou algumas atitudes, dentre elas o quê? Manteve os bens sob cuidado, mas não pôde deixar de praticar determinados atos no nome de Jonas, ou seja, mesmo que legítimos, com um foco de girar o capital da empresa, né, praticar algumas atitudes como se o Jonas estivesse vivo ainda, né, mas sem anunciar essa situação. E ainda, o Jonas, por motivos óbvios, deixou de honrar com seus compromissos enquanto cidadão. Afinal de contas, 3 anos afastado, né? No mínimo aí deixou de votar, pagar os seus boletos e coisas do tipo. Bom, sobre as atitudes da família de Jonas, né? Para essa situação problema, vamos nos atentar às atitudes que eles tomaram, ou seja, o que eles fizeram para salvaguardar os bens durante a ausência. E quais seriam os conceitos, então, sobre personalidade, capacidade jurídica e legitimação, que é o tópico do encontro atual, né? Temos então o seguinte: perguntas a serem respondidas. Jonas e seus familiares têm capacidade e personalidade jurídica? Então, convido vocês a tomarem nota, né? Para que a gente possa depois responder isso ao final. E ainda, os familiares de Jonas estão legitimados para a prática dos atos que relataram? E por fim, separam-se aqui os atos praticados pela pessoa física da pessoa jurídica, pensando, né, que a família de Jonas assinou documentos como se fosse o próprio Jonas para continuar o atendimento da sua empresa. Bom, para facilitar o debate desse encontro, né, para vocês poderem captar melhor, os institutos da capacidade, personalidade e legitimação nós iremos tratar analisando 2 casos, tá? Casos estes que estariam relacionados, né, a esses institutos. Bom, caso número 1. Primeiro temos aqui o assunto sobre flores. Não vamos falar sobre flores, né? Apesar de gostar de orquídeas, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma rosa, de uma violeta e de uma margarida. Quem são essas? Bom, vamos colocá-la como as irmãs Rosa, Violeta e Margarida,
que respectivamente teriam o quê? 18, 16 e 14 anos de idade. Olha que legal, né? E elas moram na encantadora cidade de Aracaju, capital do estado de Sergipe. Opa, conhecem Sergipe? Lá na pontinha do Brasil, né? E ela ainda estuda numa escola, né, perto da casinha delas, né? No qual as irmãs estavam aí debatendo sobre a proximidade do mês de maio, né? Pensando que agora nós estamos exatamente em março, né? Daqui 2 meses estaremos aí no mês de maio, pretendendo arrumar dinheiro para comprar um presente para sua mãe. Como que é o nome da mãe das meninas? Né? Se as meninas chamam Flores, imagina o nome da mãe, né? Vai ser Dália, ok. Então elas aceitam a sugestão da irmã mais velha. Quem que é a irmã mais velha? A que tem 18, né? A menina chamada Rosa. E a Rosa teve a brilhante ideia de fazer o seguinte, né? De que as irmãs vendessem as bicicletas para que, né, pudessem arrumar dinheiro e com o dinheiro da venda das bicicletas poderiam comprar um presente para suas mamães. Então o que elas resolveram fazer? Vender as bicicletas para a oficina do Alciclay. Olha só, fizeram um contrato de compra e venda direcionado aqui a oferir dinheiro para que com esse dinheiro pudessem comprar presente para suas mamães. Olha aí que legal, você com certeza está pensando em fazer a mesma coisa, né? Não em vender a bicicleta, mas em comprar um presente para sua mãe. Mês de maio chegando, né? Não pode deixar passar em branco. Para quem tem mamãe, agradeça a Deus, né? E honre-a, né? Para quem ainda não tem, a memória dela, com certeza você vai estar em pensamento. Vamos lá então, perguntas, né? Pensando aqui no contrato de compra e venda e analisando individualmente cada uma das negociações feitas pelas irmãs. Ou seja, vamos pensar aqui, tanto Rosa, quanto Violeta, quanto Margarida, cada uma teria feito um contrato de compra e venda, na qual elas estariam entregando a sua bicicleta na oficina do Alciclay, para que oferisse um valor pelas mesmas, né? Então o que vocês vão fazer? Vamos pensar aqui como classificaria esses negócios realizados pelas irmãs? Pense para justificar essa resposta, tá ok? Vamos avançar mais um instante e falar sobre um segundo caso, que também tratará de capacidade. Temos aqui José e Maria, né? José e Maria, eu não estou falando aqui do casal bíblico mais famoso, né? Nós estamos falando aqui de duas pessoas, né, que se conhecem, se apaixonam, né, e resolvem ter um relacionamento, né? E desse relacionamento vem aí o casamento, e com o casamento tiveram o quê? Um filho. Opa, legal. Esse filho vai chamar Davi, né? E o Davi hoje, já com 6 anos de idade, olha isso, agora ele está bebezinho nessa imagem, mas vamos imaginar que já passaram-se 6 anos. E aí acontece o quê? Algo que realmente ninguém gostaria ou esperaria, mas o relacionamento pode terminar, né? Fazer o quê? São ossos do ofício, faz parte da vida, né? E a vida continua. E aí, com o recente fim do relacionamento, Maria, a de cá, né, procura um advogado. Opa, para quê? Para o advogado ajuizar uma ação de alimentos em face de José. Olha aqui o rapaz aqui, né? No começo, como estava. E agora vai ser ali um réu num processo de pensão alimentícia. E aí, nesse cenário, né, ela coloca muito claro para o advogado que ela pretende pensão alimentícia tão somente para o seu filho Davi, já que ela possui meios próprios para a sua subsistência. E agora, senhores juristas que estão aqui assistindo essa web aula, pense você enquanto advogado, né? Então vamos lá. O advogado em tela, este aqui, não você, né, fez uma petição redigindo para o Poder Judiciário o seu pedido, ou seja, ingressar com ação de alimentos em favor de Davi, que é o menor, né, de 6 anos de idade. Como é que ele começa a redação? Davi da Silva, relativamente incapaz, assistido por sua mãe, Maria da Silva, domiciliado na Rua da Paz, sem número, vem por seu advogado ao final subscrito propor a presente ação de alimentos em face de José da Silva, domiciliado na Rua da Paz, pelos fatos e fundamentos que a seguir expõe. Nomes fictícios, tá ok, gente? Vamos lá. Pensando nisso, gravem esse texto, tirem print, anotem para que no final vocês possam responder as questões, tá ok? Vamos entender como é que o juiz interpretou o pedido. Eita, deu bug aqui, travou tudo. O que aconteceu? Né? Após a distribuição, o ato de dar entrada da referida petição inicial,
Para começar o referido processo, o juiz da vara de família determinou que seja emendada a petição inicial. Ai, ai, ai. O que é emendar, professor? É colocar ali uma fita adesiva? Não. O emendar significa corrigir. Ou seja, o magistrado entendeu que a solicitação feita pelo advogado de Maria necessitava uma ajuste, né? Ou seja, existia um vício sanável, né? Que seria a nomenclatura correta, apesar de vocês ainda não estarem estudando o processo civil, meus queridos alunos do primeiro semestre, né? Vocês vão ter que começar a se familiarizar com essas terminologias. Mas vamos lá, ele fez uma solicitação e a solicitação necessitava de correção. Então o que acontece? Anotem agora também perguntas que vocês precisarão responder. Ao final desse encontro, estarei tratando com vocês das respostas, tá ok? Vamos lá. Davi da Silva é incapaz? Sim ou não? Em caso de positivo, qual a espécie de incapacidade que o atinge? Vamos pensar? B. O juiz determinou que a petição inicial do advogado fosse emendada, ou seja, corrigida. Que erro cometeu o advogado? Faça a correção necessária. Pare e pensa sobre o que nós falamos agora há pouco. E ainda, o Instituto da Incapacidade tem por finalidade punir o incapaz por sua falta de discernimento e pelos prejuízos que pode causar à sociedade em razão dela? Será? E em caso negativo, qual seria então o escopo desse instituto? Ou seja, quando se fala em incapacidade, por que o legislador colocou, né, que determinadas pessoas seriam incapazes de explicitar, de praticar, de executar alguns atos na ordem civil, né? Será que é para punir essa pessoa? Né? Porque ela de repente pode causar prejuízo? Ou não? O que você acha? Pense nisso. Bom, dando início então, nós temos aí o nosso Código Civil, que vocês já viram na primeira aula que está dividido em parte geral e parte especial, na qual hoje estamos tratando do livro 1, das pessoas. E aí, conforme os artigos irão avançando, vocês vão vendo aí alguns capítulos e seções. Hoje nós vamos trabalhar aqui personalidade e capacidade, até o artigo 5º, né? Então, dando início, falar de personalidade jurídica. Como seria a personalidade jurídica, né? Olha só um sorrisinho aqui. Todo aquele que nasce com vida torna-se uma pessoa, ou seja, adquire personalidade. Olha que legal, Clovis Bevilacqua definia como aptidão, reconhecida pela ordem jurídica, alguém para exercer direitos e contrair obrigações. Opa, olha só que interessante isso aqui, né? Oi. Voltando, tive uma pequena interrupção. Mas eu estava dizendo anteriormente que Clovis Bevilacqua define como aptidão reconhecida pela ordem jurídica alguém para exercer direitos e contrair obrigações. Opa, interessante conceito, hein? Então, continuando aqui, temos o nosso Código Civil, que traz aqui para nós justamente a aplicação desse instituto, né? Veja, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Destaca aqui pessoas, né? Vamos pensar aqui sobre o porquê dessas palavras escolhidas. Quando você está diante de algumas comparações com principalmente o direito estrangeiro, costuma-se às vezes pensar, então é possível colocar minha herança ou designar doação para animais? Vamos lá. Sobre a capacidade de assumir direitos e deveres na ordem civil para o nosso Estado brasileiro, isto não é possível, né? Por hora, enquanto não fizerem ajustes, né? Nós apenas podemos fixar tais premissas para sujeito, ser humano, pessoa, né? Não animal. E ainda, continuando sobre a questão da personalidade, temos o quê? Que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Pense um pouco nisso. Nascimento com vida? Nesse caso, a pessoa já tem a personalidade a partir do seu nascimento. Mas e essa imagem? Essa imagem mostra aqui para nós um feto, né? Um bebê em formação. O artigo 2º ele tem a parte 2. Né? Após a ponto e vírgula, vem lá, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Ou seja, nascituro quem é? O ser em formação, aquele ser humano que já foi concebido, mas o nascimento, né, está ali caminhando para um momento futuro.
Ele tem proteção? Tem proteção. E ainda, sobre a parte agora de aplicação dessa personalidade e capacidade. O artigo 3º do Código traz para nós que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, ou seja, aqui estas pessoas representadas aqui pela imagem da criança, né? Ou seja, menores de 16 anos não podem pessoalmente exercer os atos da vida civil. Ou seja, coloca-se as mesmas num patamar de absolutamente incapazes. Não poderão praticar os atos, tá ok? E aí, analisando dessa maneira, nós temos aí na sequência os que são chamados incapazes em relação à sua prática de atos da vida civil ou a maneira de o exercer de forma relativa. Ou seja, a pessoa teria ali a possibilidade de praticar alguns atos da vida civil, mas sofrem algumas limitações. Vamos a estas particularidades? Primeiro, os maiores de 16 e menores de 18. O que acontece aqui? Ele já rompeu aquele limiar dos 16 anos, no qual a lei coloca-o como absolutamente incapaz, e agora ele passa a uma nova categoria. Ele é tratado como relativamente incapaz, ou seja, ele pode praticar alguns atos da vida civil, mas outros ele vai precisar de uma assistência, de um acompanhamento, para que ele possa tomar ali as respectivas decisões. Ou seja, os seus atos, eles são relativizados, ou seja, ele até pode praticar, mas é necessário que alguém esteja ali dando acompanhamento para que esse ato não seja anulável, tá? Então, mais adiante a gente vai trabalhar sobre os requisitos de validade dos atos. Continuando no artigo 4º, temos o inciso 2. O inciso 2 fala justamente sobre os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Também seriam pessoas que não teriam ali os seus atos da vida civil tratado de maneira válida em sua plenitude, uma vez que eles estão ali diagnosticados com tais situações. Ou seja, há uma possibilidade de relativização de tais atos por conta justamente do seu discernimento e da capacidade de liberdade na expressão, ou seja, de vontade própria, porque às vezes a pessoa tem ali alguma dessas situações aí acometidas no seu dia a dia, e isso pode invalidar os atos por ela praticados. Na sequência, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Estamos falando de quem? Maiores de 18, mas que porventura aconteceu alguma coisa com eles que não podem exprimir sua vontade. Então vamos tentar imaginar uma pessoa mais velha, né? Tem mais de 18 anos e aí ele sofreu um acidente, né? Ou está ali com alguma situação que o impede de expressar sua vontade. Nesse contexto, ele também, os atos praticados nessa condição ou durante essa condição, vai estar ali tendo uma determinada proteção legal em relação aos requisitos de validade e expressão de sua vontade, tá ok? O legislador ainda coloca no mesmo patamar de relativamente os pródigos, né? Ou seja, aqueles que estariam ali conforme até a ilustração bíblica famosa, né? O jovem que consegue aí dilapidar o patrimônio, ou seja, que a pessoa vai aí viver a sua vida e de repente ele não tem o controle sobre a esfera financeira, né? Não vai usar isso como desculpa, viu, gente? De repente pensar aí que gasta demais, não está conseguindo pagar, o nome está indo para o SPC Serasa, vou invocar que eu sou pródigo, né? Para relativizar os atos. Não, não é isso. Né? Vamos segurar o gastador aí. São situações diferentes, tá ok? E por fim, o artigo 4º ainda traz um parágrafo. E o parágrafo ilustra o quê? Que a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Ou seja, existe uma categoria específica na qual, dependendo da lei especial, poderá ter ali a sua capacidade regulada de maneira diferente, porque aí apenas os órgãos oficiais é que podem atestar sobre a capacidade e a liberdade de expressão de determinadas comunidades indígenas, tá ok? Dando continuidade, vamos ao último artigo da aula de hoje, que seria o artigo 5º. O artigo 5º traz para nós o seguinte: a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Tem gente que vai comemorar agora, né?
Keep calm. Chegou aos 18, né? Principalmente a minha galerinha aí dos calouros, temos alguns representantes aí, né? Da categoria menoridade, mas os 18 anos chega. Mas junto com ele chega muitas outras coisas, viu, gente? Então vamos lá. Viva cada momento, a cada fase, com cuidado, que depois que chegar nos 18 você vai pensar, ei, por que eu tava com pressa, né? Mas vamos lá. É somente com 18 que a capacidade se torna plena? Não, né? O parágrafo único traz a primeira, perdão, o parágrafo único vai trazer aqui vários incisos, né? E ele ilustra aqui no inciso primeiro alguma das possibilidades que nós teremos adiante. Ou seja, a menoridade também vai cessar, ou seja, a incapacidade, perdão, também vai cessar, mesmo a pessoa não tendo 18 anos, preenchendo os requisitos. 1. Pela concessão dos pais ou de algum deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz ouvido do tutor, se o menor tiver o quê? 16 anos completos. O que esse inciso fala? Da emancipação. Ou seja, se você tem 16 anos completos, o seu pai, sua mãe, ou separadamente, desde que por instrumento público, pode te emancipar. Não precisa de uma ação judicial para isso, né? E no caso aí, de repente, de você não ter a guarda de nenhum dos dois, por ser órfão ou qualquer outra condição, né? O juiz vai ouvir um tutor, a pessoa responsável, e se tiver 16 anos completo, poderá te emancipar. E aí, mesmo não tendo 18 anos, você vai ter a quê? Cessado a sua incapacidade. Temos mais algumas situações, né? Como inciso 2 pelo casamento, inciso 3 pelo exercício de emprego público efetivo, o 4 pela colação de grau em curso de ensino superior e o 5 pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completo tem economia própria. Todos esses casos aqui ilustram situações de pessoas que têm menos de 18 anos, mas que têm a sua incapacidade cessada por a prática de algum desses itens, né? Seja porque ele se casou, ou seja porque ele passou num concurso público, ou seja, ele vai ser tratado ali como plenamente capaz a partir desses eventos ocorridos. E para fechar nossa aula, vamos então à resolução dos casos. Lembram? O primeiro caso qual era? Das 3 irmãs, né? Vamos lá, as 3 irmãs, elas têm capacidade de direito conforme o artigo 1º do Código Civil. Ou seja, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Legal, hein? Mas e aí, todas as 3 estão na mesma patamar? Todas as 3 irmãs, a Rosa, a Violeta e a Margarida, têm a mesma capacidade? O que vocês acham? Não, somente Rosa possui capacidade de exercício do direito, ou seja, a capacidade chamada capacidade de fato. Por quê? Porque ela tem mais de 18 anos. Então, 18 anos acima já tem a capacidade plena. E no caso da Violeta, né? Violeta ela tem 16 anos. Como é que ela é tratada no quesito capacidade? Ela é relativamente capaz e ela necessita do quê? De um tutor, ou seja, tem que ter alguém dando assistência para que os seus atos não sejam anuláveis, ou seja, tudo que Violeta, é isso mesmo, Violeta, né? Tudo que Violeta vier a praticar tem que estar acompanhado, assistido de alguém, sob pena de anulação do ato. E no caso da Margarida, né, a mais novinha, Margarida tem 14 anos. E ela, segundo a nossa legislação, vocês viram lá no artigo 3º, né, que ela é absolutamente incapaz, ou seja, os seus atos praticados sem qualquer acompanhamento são nulos. Nulo de pleno direito, ou seja, Rosa tem capacidade negocial, as outras irmãs têm capacidade especial. No caso de Violeta, com assistência e acompanhamento, no caso de Margarida, com representação. Alguém vai falar no nome dela, não ela mesma praticar o ato. Essa seria a situação do caso 1, resolução. Já o caso 2, nós temos 3 perguntas. Lembram das perguntas? Vamos responder uma de cada vez. Primeira, Davi da Silva é incapaz? Sim ou não? Em caso positivo, qual a espécie de incapacidade que o atinge? Lembram da historinha? José e Maria se casaram, né, e tiveram ali um filho chamado Davi. Aos 6 anos de idade, Maria e José se separam e a Maria procura um advogado para buscar a pensão alimentícia, né? E aí vemos lá a petição inicial do advogado solicitando ao juiz os alimentos necessários. Bom, vamos lá então.
Davi da Silva é incapaz? Sim, essa é a resposta. E qual o tipo de incapacidade? Incapacidade absoluta. Ou seja, ele não tem pelo menos 16 anos para ser relativa. E menos ainda, né? Ele não tem 18 anos completos para ser plenamente capaz. Logo, se ele tem apenas 6 anos de idade, a sua incapacidade ela é absoluta. Pergunta 2. O juiz determinou que a petição inicial do advogado fosse emendada. Lembra que a petição dele tinha que ser corrigida? O que tinha de erro naquela petição? Quem anotou aí deve se lembrar que ele disse o seguinte, no início da qualificação. Davi da Silva, relativamente incapaz, assistido, né? E aqui não. Na realidade, ele é absolutamente incapaz e representado. Porque ele não tem 16 anos para poder falar que é relativamente incapaz e assistido pela mãe. Não, ele tem apenas 6 anos de idade. Com 6 anos de idade, ele é absolutamente incapaz e todos os atos por ele praticados são representados, ou seja, a mãe dele toma as atitudes em seu lugar e em seu nome, porque ela é a representante legal segundo a lei, né? Então essa seria a resposta aqui para a pergunta 2. E ainda, a última. No Instituto da Incapacidade, ele tem por finalidade punir o incapaz. É? Será? Aí nessas horas eu tenho que chamar de novo o meu sino aqui de advertência, né? Não! Não, 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 não. Nesse caso, o legislador, quando colocou o Instituto da Incapacidade, ele não fez para punir a pessoa que é incapaz. Ele fez para quê? Para proteger. Muitas das situações do dia a dia, né, que a pessoa está ali sem condições de expressar sua vontade, precisa de uma proteção, precisa de uma representação ou assistência, dependendo do caso. E aí, nesse sentido, nós temos que tomar o cuidado de quê? De que ao firmar determinados atos no cotidiano, necessário se faz que esses atos tenham a qualificação completa para você saber com quem você está tratando. Se essa pessoa com a qual você contratou, de repente ela não tem ali alguma incapacidade que possa invalidar no futuro alguma situação, né, referente ao seu negócio. E aí, em especial, eu dou destaque aqui para a pessoa do menor, né? Para quem não tem os 18 anos completo, o legislador preocupou sim para que ele não pudesse ser o quê? Prejudicado com negócios que não estariam trazendo para ele vantagem alguma. Tá ok? Espero ter contribuído, espero ter auxiliado. Momentos desses de isolamento, a gente vai utilizar dessa ferramenta como forma de manter aí nossas aulas em dias, tá bom? Dúvidas, perguntas? Mande para mim no meu e-mail, professorpaulofreitas@gmail.com. E você está vendo esse vídeo através do canal do YouTube. Ferramenta que eu comecei a utilizar essa semana, até então não conhecia, mas achei fantástico. Então eu peço a você, com todo carinho, que se inscreva no meu canal. Clique lá em inscrever, curta os vídeos que você assistir, porque dessa maneira você ajuda a gente a crescer esse canal e eu tenho certeza que essa ferramenta vai contribuir bastante para que a gente continue, né, mantendo aí o contato no ambiente da internet, né, e vocês não perderem aí por conta do isolamento os conteúdos jurídicos que vão auxiliar você na sua formação. Tá certo? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.